Poluição sonora. O que ela é? Quais os problemas que ela causa? É realmente importante falar sobre esse assunto? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. A poluição sonora ocorre quando um som ultrapassa seu limite auditivo normal, podendo causar diversos tipos de dano à saúde do ser humano, como por exemplo a insônia, o estresse ou até mesmo a perda de audição. Pode ser um tipo de poluição que não deixa resíduos físicos, mas as suas consequências trazem problemas muito graves à saúde e por isso é considerado um problema de saúde mundial. Mas quando o barulho passa a ser prejudicial? A Organização Mundial da Saúde recomenda que o som deva ficar até 50 decibéis, para não causar danos aos seres humanos. Se o som passar dessa faixa, pode começar a trazer problemas como irritabilidade, falta de concentração e ansiedade. E qual o limite? O limite seguro de som contínuo é até 80 decibéis. Gustavo! Gustavo! Gustavo, ei! Oi, desculpa, eu não ouvi vocês. Gustavo, fones de ouvidos com volumes muito altos podem prejudicar muito a sua audição, em níveis até permanentes. Segundo a especialista de ouvido Tanit Sanches, os fones de ouvidos e outros aparelhos sonoros podem ser usados até, no máximo, a metade da sua capacidade. Assim, eles não irão trazer riscos à saúde do seu ouvido. 1 bilhão, é isso mesmo, 1 bilhão de jovens em todo o mundo corre o risco de desenvolver problemas auditivos por conta da exposição prolongada, excessiva a sons de alto volume, principalmente os fones de ouvido, hein? Cuidado, a estimativa é de que o risco atinja 50% da população entre 12 e 35 anos de idade. A poluição sonora é a principal causa de zumbido atualmente, que é um grave problema de saúde e é caracterizado por um constante zumbido no seu ouvido. Os médicos fonoaudiólogos já indicam que a quantidade de pacientes com zumbido aumentou muito na população jovem. Isso acontece pelo fato dos jovens, na maioria das vezes, usarem fones de ouvido muito altos, e isso prejudica muito a audição, trazendo o zumbido ao ouvido. O ruído, por exemplo, é o maior causador de poluição sonora, podendo ser ruído de indústrias, festas, shows sem acabamentos sonoros, trânsito e entre outros. Como, por exemplo, temos aquele caso clássico de pessoas bastante inconvenientes em transporte público com caixinhas de som muito altas, sem fone de ouvido. E às vezes nem precisa estar muito alto, mas quando a música está fora do fone e invadindo o espaço de outras pessoas, é considerado sim poluição sonora. Temos o exemplo também de carros de som muito altos em horários inapropriados. Medidas do governo acontecem para controlar a poluição sonora nos grandes centros urbanos e evitar suas consequências. Dentre as principais está o Programa Silêncio Urbano, o PSIL, que entra em vigor em São Paulo, e a Lei do Silêncio, que está presente em Curitiba e no Rio de Janeiro. E para você que estava achando que a poluição sonora que a gente produz afeta somente a nós mesmos, bem, você está enganado. A poluição sonora produzida pelos seres humanos afeta diversos seres do planeta, como um cachorro com os ouvidos 4 vezes mais sensíveis que os nossos e que sofre com os fogos de artifício no Ano Novo. Ou então as aves que, ao escutarem um barulho muito alto, perdem a direção do seu voo, podendo fazer com que elas batam em alguma árvore ou algo do tipo. Ou os cervos, que possuem um sistema cardíaco muito frágil e, ao escutarem um barulho muito alto, podem acabar se assustando e infartando. Mas um dos ecossistemas que talvez você nem tenha imaginado que a nossa poluição sonora afetava ele é o marinho. No oceano, o som ele consegue percorrer distâncias muito grandes e de forma muito rápida. Então, os animais acabaram evoluindo para tirar vantagem disso. As baleias, por exemplo, elas conseguem ouvir tempestades de cerca de 1.600 quilômetros de distância delas. É importante para nós, seres humanos, ouvir,
mas não é tão importante quanto para outras espécies de animais, como baleias, golfinhos e outras espécies de peixes, porque eles necessitam da capacidade de ouvir o seu ambiente acusticamente para poder viver, para poder localizar comida, para poder localizar aonde estão do oceano, para poder encontrar outros de sua espécie. E é claro, eles possuem olhos, mas é muito mais importante para eles a sua audição do que a sua visão. Por quê? Pense assim, você está lá no oceano, no meio do oceano, e você, mesmo se a água seja mais limpa do mundo, não vai ser a mesma coisa de você olhar debaixo dessa água e olhar por fora, olhar pela terra. Porque pela terra nós conseguimos ver muito mais longe, com muita mais profundidade, com muito mais vividez, por assim dizer. Então, para esses animais, é muito importante mais a sua audição, de poder ter as percepções desses sons, do que eles simplesmente verem. Do mesmo modo que o ar é um excelente meio de condução para a luz, a água é um perfeito meio de condução para o som. O problema é que estamos produzindo uma quantidade enorme de ruídos no oceano, como transportes marítimos, sonares e equipamentos sísmicos. Podemos dizer que estamos quase apagando o oceano acusticamente. Os navios de cruzeiro e os cargueiros são um fenômeno muito recente na história delas. O som está por toda parte ao redor delas na maior parte do tempo. Quando um navio de cruzeiro chega, quando ele penetra no campo acústico das baleias, dá para ouvir o que acontece. Ouçam só. Este é um grupo de baleias na costa da Grécia. De qualquer modo, as baleias estão lá fora, chamando, e elas tentam continuar por um tempo e depois elas são totalmente abafadas. O ruído, ele interfere na caça, na capacidade das baleias de encontrarem os peixes. Então, se a gente começar a reduzir a quantidade de alimento que as baleias têm acesso, a gente vai estar, sim, afetando de forma bem direta o bem-estar e a vida delas. E este acúmulo de som está prejudicando o nosso ecossistema marinho.